Paz de Cristo, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Evandro e bem-vindo ao Projeto Gênesis. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre trigonometria, né? E o que é trigonometria? Trigonometria é a parte da matemática dedicada ao estudo das relações métricas existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo, tá? Fique tranquilo que eu vou explicar para vocês muito bem o que significa isso. Imaginemos que nós temos aqui um retângulo, né? Onde esse retângulo, vocês sabem muito bem que o retângulo ele tem dois lados iguais, né? São dois lados iguais, ó. E eu traço aqui uma diagonal desse triângulo, desse retângulo, né? Essa linha aqui está bem torta, mas vamos lá, fazer isso aqui. Traço uma diagonal do retângulo, tá vendo? Tá bom? E imaginemos aqui que a gente tem aqui, ó, né? Porque um triângulo, quando eu faço uma diagonal, eu crio dois triângulos retângulos, tá? Então eu vou imaginar que eu vou tirar esse triângulo aqui. Deixa eu pegar aqui meu apagadorzinho, né? Então eu tiro esse lado aqui, ó, do triângulo e fico somente com esse aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, cria um triângulo retângulo, né? O que você identifica como um triângulo retângulo? É quando ele tem um ângulo reto, né, em um dos seus ângulos internos, tá? Então aqui, ó, você tem um ângulo reto, que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus, né? Então, para que o triângulo seja retângulo, um de seus ângulos ele tem que ter 90 graus. E você sabe que na relação métrica, né, do triângulo retângulo, né, ou seja, todo o triângulo, a soma dos ângulos internos, ela tem que dar 180 graus, né, para que seja um triângulo, tá? Então, a gente trazendo isso aqui, tá trazendo porque vamos começar agora a trazer essas relações métricas, tá? Então, quando você olha um triângulo retângulo, né, a gente precisa identificar quais são aqui, quem é quem, né? Então, cada lado aqui. Então, eu vou te falar, esse lado aqui do triângulo retângulo, tá? Se chama hipotenusa. Hipotenusa. Que vamos representar pela letra H, tá? Essa aqui é a hipotenusa. Esse lado aqui, a gente chama ele de cateto. Cateto, tá? E esse lado aqui a gente chama ele também de cateto. Ok? Então aqui a gente chama a hipotenusa H, a gente chama aqui de cateto C, né? Hipotenusa H, e aqui vou chamar de cateto C também, tá? Bem, a gente precisa saber também que numa relação de um triângulo retângulo, né, existe um teorema chamado de Teorema de Pitágoras, tá? O que o Teorema de Pitágoras ele diz, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Vamos supor que essa hipotenusa aqui, eu vou chamar ela de A. Esse cateto eu chamo ele de B. E esse cateto eu vou chamar ele de C. O Teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado, tá? Isso aqui é muito importante também para que a gente possa saber disso. Então, a gente sabe, então, até agora nós falamos sobre o triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo ele tem que ter um ângulo reto em um dos seus ângulos internos, e o somatório, como eu disse, que o somatório, para que seja um triângulo, o somatório dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus para se considerar um triângulo, tá? Bem, outra coisa que a gente precisa entender também é que quando eu tenho um triângulo retângulo, vou mudar o triângulo agora de lado, tá? Só para, não é para
Para dificultar não, vou botar aqui, né? Aqui eu tenho um ângulo reto e tal, né? Agora ficou mais retinho, né? Então aqui eu tenho um ângulo aqui com 90 graus, tá? E se eu chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C, né? Lembrando a você que essa diagonal aqui, ela é a hipotenusa, tá? É a hipotenusa, ok? E aqui eu tenho cateto. Aqui também é o cateto, tá? Beleza. Porém, se eu tenho aqui um ângulo que seja um ângulo φ, que é uma letra grega, e se eu me basear por esse ângulo aqui, o cateto oposto a esse ângulo é qual? Cateto oposto. Oposto é que está do outro lado. Então, para o ângulo φ, o cateto oposto dele é esse cateto aqui. Então, eu vou chamar esse aqui de cateto oposto. Tá? E esse cateto aqui, eu vou chamar ele de cateto adjacente. Ok? Então, por quê? Porque o meu ponto de vista é desse ângulo aqui. Então, o meu cateto oposto a esse ângulo é esse cateto aqui. E o cateto adjacente a este ângulo é esse cateto aqui, tá? Então, esse ângulo B, na relação trigonométrica, esse ângulo B, quando eu destaquei aqui, ele é o ângulo de visão para que eu possa fazer, né, toda a parte de cateto oposto e cateto adjacente. Eu poderia também dizer o seguinte, ó, vou fazer o mesmo triângulo aqui embaixo, tá? O mesmo triângulo retângulo, ó. Olha, preste bem atenção, hein? Aqui, ó, outro triângulo retângulo. Só que aí eu tenho um ponto A aqui, o ponto B e o ponto C, certo? Só que o meu ângulo de visão agora vai ser desse ponto aqui. Então, o meu ângulo aqui, sabendo sempre que esse aqui é um ângulo reto, e um ângulo reto mede 90 graus, esse ângulo, tá? Então, no meu ponto C, agora o meu ponto de visão é aqui, tá? Então, a hipotenusa sempre será a mesma. Então, isso aqui se chama hipotenusa, tá? Porém, o meu cateto oposto agora a esse ângulo aqui vai ser quem? Vai ser esse aqui, que é aquilo que está oposto, tá? Então, aqui agora, por esse ponto aqui, ele é o cateto oposto. Bem, se aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto, quem é esse cateto aqui? Isso aí que você falou mesmo, cateto adjacente. Entenderam? Legal, né? Muito bacana. E aí, entendendo esse conceito, né, agora a gente pode estabelecer as relações trigonométricas, que são 3, tá? Então, partindo do princípio, quando você entende isso aqui, a gente passa agora a saber quais são as 3 relações trigonométricas, tá? E quem são elas? É o seno, o cosseno e a tangente. Mais para frente a gente vai entender muito bem o posicionamento do seno, do cosseno numa relação trigonométrica, né? Então você tem aqui, ó, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, né? A gente vai saber aonde passa aqui a tangente, né? Quando você tem aqui qual o ponto aqui, se você tem 0 e 1, né? Onde é o seno, onde é o cosseno, tudo isso a gente vai mostrar mais para frente. Eu não quero confundir vocês agora. Eu só quero que vocês entendam essa ideia aqui, né?
porque eu estou trazendo do conceito, né, da relação trigonométrica, que é seno, cosseno e tangente. O seno a gente representa pelo SEN. Vou melhorar aqui, peraí. SEN. Cosseno, COS, e a tangente é representado pelo TG. Ok? Vamos lá? Então, quando você volta de novo para o triângulo retângulo, né? Então, eu vou voltar aqui para o triângulo retângulo, ó. Fiz um triângulo retângulo, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, se eu partir desse ângulo de visão, tá? O que eu tô querendo dizer para você? Que quem é o seno de C? O seno do ângulo C. Então, o seno do ângulo C é o que? É o cateto oposto, tá? Pela hipotenusa. Então aqui, ó, hipotenusa, tá? Hipotenusa, que eu vou chamar de H, cateto oposto, que eu vou chamar de CO, e aqui, para esse ponto do ângulo C, esse aqui é o cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, certo? Então, o seno do ângulo é o que? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem é um seno do ângulo C? Vai ser CO sobre H, tá? CO sobre H. Bem, tá bom. E o cosseno? O cosseno do ângulo C é que é o cateto oposto pela cateto adjacente pela hipotenusa. Então, seno do ângulo C, seno do ângulo. Quem é o seno do ângulo C? Desse ponto aqui é o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é o CA sobre a hipotenusa. Ok? Fácil, né? E agora a gente vai falar sobre a tangente. Quem é a tangente do ângulo C? A tangente do ângulo C é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é CO dividido por CA. Viu? Viu como é que é fácil? É? Então aqui a gente determina isso. E se você prestar muita atenção aqui, quem é a tangente? A tangente nada mais é de um ângulo X, né? Nada mais é do que o cateto oposto sobre, perdão, a tangente nada mais é do que o seno de um ângulo sobre o cosseno de um ângulo. Fique tranquilo que depois a gente vai explicar bastante isso aqui, tá? Mas eu queria que você entendesse um pouco esse conceito. Por quê? Porque agora eu vou trazer uma aplicação, né? Até aí, tá tudo bem? Ok. Vou trazer um exercício aqui muito breve aqui para vocês, tá? Que diz assim, ó. Determine o valor do seno de beta, que também é uma letra grega, o cosseno de beta e a tangente de beta, tá? E eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo, tá? E eu vou dar os valores aqui, ó. Ó, aqui tem 25 centímetros, aqui tem 20 centímetros e aqui tem 15 centímetros, tá?
e aqui está o ângulo beta, ó. O ângulo beta está aqui, certo? Então, vamos calcular o valor de seno, cosseno e a tangente desse ângulo aqui. Fácil, gente, fácil. Vocês vão tirar 10 na prova de vocês. Ó, para eu calcular o seno do ângulo beta, então vamos lá. Seno do ângulo beta. Quem é o seno do ângulo beta? O que ele diz aqui? Que aqui é o ângulo vai sempre variar, mas o conceito é o mesmo. Quem é o seno? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, o ângulo está aqui. Vamos identificar aonde estão os catetos e a hipotenusa. Bem, como eu disse que a hipotenusa sempre é a mesma, nunca muda, então aqui é a hipotenusa H. Bem, se o ângulo está aqui, o cateto oposto a esse ângulo é quem? É esse aqui. Então aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente, que é o cateto que sobra, né? Então aqui é o cateto adjacente, tá? Se o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, quem é o cateto oposto a esse ângulo? É 20. Então aqui, ó, 20 dividido pela hipotenusa, que é 25. Ó, olha que legal. Tá vendo? Dá para reduzir essa fração aqui? Dá. Se eu dividir aqui por 5, 20 dividido por 5 dá 4. E 25 por 5 dá 5. Tá? Então vai dar 4/5. Ok? Viu como é que é fácil? E agora para calcular o cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta? Ó, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente a esse ângulo é 15. Então vamos lá, botar aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? E quem é o cateto adjacente? 15. E quem é a hipotenusa? 25. Gente, olha que coisa fácil. Se eu divido aqui, ó, por 5, eu tenho 15 por 5 vai dar 3 e 25 por 5 vai dar 5. Vai dar 3/5. Tá vendo? Já calculei o seno, já calculei o cosseno e agora eu vou para a tangente. Então vamos lá. Quem é a tangente de um ângulo, né? Aqui no caso é beta, tá? Quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ó, quem é o cateto oposto desse ângulo? 20. E quem é o cateto adjacente? 15. Ó, 15. Dividindo por 5 vai dar 4 e por 5 vai dar 3. Ó, a tangente do ângulo é 4/3. Ok? Fácil, né, gente? Muito fácil, tá? Então, é uma maneira de nós resolvermos aqui, né, essa expressão, tá? Bem, vamos trazer aqui um outro exercício, tá? Esse aqui vai complicar mais um pouco, mas eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, tá? Porque quando você pega o conceito, né, dos ensinamentos, assim, o conceito vai ficar fácil para você resolver todos os exercícios, tá? Porque a trigonometria, né, é muito fantástica, né? A gente consegue fazer alguns cálculos, né, cálculos até da NASA, né, cálculos aí de altura, de ângulos, né? Tá bom? O quadro aqui ficou meio... Eu tô fazendo hoje pelo quadro porque eu não sei fazer pelo Zoom, tá? Vou aprender ainda. Eu fiquei com medo de gravar a aula pelo Zoom e dar errado, né? E como hoje é minha parte, eu já perdi a primeira aula. Eu resolvi, eu tenho aqui o meu assistente que está gravando aqui para mim, meu amigo engenheiro Leuson Batista de Oliveira. Muito obrigado, tá, meu amigo? Tá? Vamos lá. A outra questão que diz assim, ó, um avião, olha só, um avião, ouça bem para você, um avião
levanta voo sob o ângulo, vou botar um ângulozinho, isso aqui é representação de ângulo, tá? Um ângulo de 18 graus, tá? Aí ele diz assim, ó, a que altura a aeronave se encontra após percorrer 35 km. Eu vou escrever essa questão, mas nas outras eu vou só ditar e aí eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui. A 35 km, né? Mantendo esse mesmo ângulo. Aí ele dá um dados aqui, pessoal, ó. Dados. Que dados são esses? Tá? Ele está dizendo que o seno de 18 graus é igual a 0,309. O cosseno de 18 graus é igual a 0,951 e a tangente de 18 graus é igual a 0,325. Ó, ele está dizendo o seguinte, que o avião levantou voo, né, sob um ângulo de 18 graus. E ele está dizendo o seguinte, que a que altura a aeronave se encontra após percorrer 35 km. Vamos trazer isso aqui para a nossa geometria? Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, que, né, então vamos supor que aqui nós temos um aviãozinho, né? Deixa eu desenhar um avião aqui, tal, ó, né? Parece um pássaro, parece um raio, né? Mas tudo bem. Vamos supor que aqui seja um avião, tá? E ele está dizendo que ele levanta um voo, ó, sobre um ângulo de 18 graus, tá? Aí ele está querendo saber o seguinte, a que altura a aeronave se encontra após percorrer 35 km. Então, vamos supor que essa medida aqui, essa medida daqui até aqui é 35 km, tá? Então, ó, 35 km, né? E aqui ele está querendo saber o seguinte, que altura é essa aqui, ó? Então ele está querendo dizer o seguinte, quando esse avião chegar aqui, né? Esse avião aqui, ó, mais ou menos esse aqui, ó. Quando esse avião chegar aqui, tá? Ele está querendo saber que altura é essa. É isso que ele quer. Se ele percorreu 35 km num ângulo de 18 graus. Olha que interessante, né? Essa é o X da questão. Ele está querendo saber que altura é essa daqui. Quanto vale essa altura aqui? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho aqui o ângulo de 18 graus. Eu tenho seno, cosseno, tangente. Eu tenho aqui 35 km, que é nada menos do que a própria hipotenusa. E ele está querendo saber que cateto aqui, ó. Esse cateto oposto aqui, né? Que é o CO, tá? Então eu tenho o cateto oposto, perdão, eu tenho um ângulo e tenho a hipotenusa. Eu quero o cateto oposto, né? Então vamos lá. Se eu tenho um ângulo e tenho a hipotenusa, eu posso usar a fórmula do seno de ângulo, né? Porque o seno, né, de 18 graus é igual a CO sobre H. Tá vendo? Seno de 18 graus é igual a CO sobre H. O CO é o que eu quero. Eu estou querendo saber que altura é essa, tá? E a hipotenusa. Então, quem é o seno de 18? Ele já me dá aqui, ó, 0,309, ó. 0,309 é igual a CO, que é o cateto oposto que eu quero,
tá? Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 35. Então aqui, ó. 35, tá? Fazendo essas contas aqui, né? CO é igual a 10,815. 10,815 o quê? Quilômetros. km. Nunca esqueçam de colocar a unidade, tá? Então, essa altura aqui dá 10,815 quilômetros. Fácil ou não é, gente? Viu? Coisa simples, né? Tá? Agora vamos para mais uma questão. Falta quantos minutos? Falta 4 minutos. Tá bom, já estamos terminando já. Meu assistente aqui está dizendo que falta 4 minutos. Ó, essa questão aqui eu vou enviar para vocês também, tá? Tem que fazer eles entenderem aqui como é que você fez a conta para chegar no 10. Você pega esse cara e multiplicar aqui, isso, ó. Obrigado. Porque aí fica... Tá, é isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, botar o número 1 aqui. Muito obrigado. E a gente multiplica cruzado assim, ó. Tá? Então, 1 vezes CO vai dar CO. E isso aqui vezes isso aqui vai dar isso aqui. Então eu multipliquei cruzado. Muito obrigado, meu engenheiro. Estou repleto de engenheiro aqui, gente. Tá? Bem, vamos para a próxima questão. Essa questão eu vou ditar, mas eu vou mandar no grupo lá, tá bom? Essa lista já com o exercício resolvido. Ok, pessoal? Que diz assim, ó. Que no topo de um prédio, uma pessoa observa um automóvel estacionado a 80 metros do edifício. Então, imaginemos aqui, ó, que nós temos um prédio, tá? Temos um prédio aqui, ó. Tá? E ela está dizendo que uma pessoa observa um automóvel a 80 metros do edifício. Então, ela está dizendo que essa pessoa aqui, ó, um automóvel, ele está dizendo que aqui, a 80 metros do edifício, ela está enxergando, ó, um automóvel, tá vendo? Tá? Ela está dizendo que ela está no topo do prédio, tá vendo? Sob um ângulo de 40 graus. Então, o ângulo de visão dessa pessoa aqui, ó, ela está dizendo que é 40 graus, tá? E ela está dizendo o seguinte: qual é a altura desse prédio, tá? Bem, se a distância dele aqui é 80 metros, perdão, a distância do carro para o prédio é 80 metros, né? Ele está querendo saber o seguinte: qual é a altura desse prédio? Ó, aqui é um ângulo 90 graus, tá vendo? Tá? É uma pergunta boa, né? Se aqui é 90 graus, aqui é 40, que ângulo é esse aqui, gente? Isso aí mesmo. Não sei quem respondeu aí, mas 90 mais 40 dá quanto? Dá 130, né? Então eu tenho 90 mais 40. Por que 90, pessoal? Porque o ângulo reto tem 90 graus. Então 90 mais 40 dá 130. Mas eu não disse que para ser um triângulo, as somas dos ângulos internos tem que dar 180 graus? Então se eu tenho 130, então para quanto falta para 130? Falta 50. Então esse ângulo aqui é 50 graus, tá? Só para vocês saberem, né? Vamos lá. E aí é o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo, né? Eu tenho um ângulo aqui. Eu tenho um cateto oposto. E eu quero o cateto adjacente, que é aqui, ó. E qual é a fórmula que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a fórmula de tangente. Então eu vou usar a fórmula da tangente aqui, gente. Ó, a tangente é igual... Perdão. A tangente de 40
graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Vamos lá. Quem é o cateto oposto, gente? O ângulo está aqui, ó. Ele está aqui. O cateto oposto a esse ângulo é 80. 80. E o cateto adjacente, que é esse aqui, é o que eu quero, tá? CA. Então vamos botar aqui, ó. Tangente de 40 graus é igual a 80 dividido por CA. Quem é tangente de 40? Ah, eu disse aqui, ó. Tangente de 40 nessa questão é 0,839. Então, isso aqui eu vou dar lá na questão para vocês verem, tá? Os dados. Então, ó, 0,839 é igual a 80, né, dividido por CA. Aqui eu boto 1, multiplico cruzado, né? Então vai dar aqui, ó, 80 é igual a 0,839 CA. Joga isso aqui para baixo. CA é igual a 80 sobre 0,839, que dá 95,35. 95,35 que? Qual é a unidade que eu falei? Que é em metros. Então, 95,35 metros. Então, o que ele está querendo dizer? Que esta altura aqui tem 95,35 metros. Fácil, fácil, né? Ok, pessoal? Bem, vou parar por aqui, tá? Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Caso tenha alguma dúvida, você pode me procurar. Pode procurar também o professor Léo, tá? Tem muita coisa boa para aprender sobre trigonometria e isso aqui cai muito em questão de prova, tá? Então, estudem em casa. Se tiver alguma dúvida, podem trazer, tá? Deus abençoe vocês, tenha sucesso, fiquem na paz, fiquem com Deus.